Olá, sejam todos bem-vindos a esse módulo, onde a gente agora vai dar início a uma apresentação sobre o Código de Defesa do Consumidor, mas olhando ele através da visão de você que precisa enxergar ele como fornecedor, como vendedor, como um produtor digital. Então, essa análise em toda essa apresentação, a gente vai utilizar o Código de Defesa do Consumidor do ponto de vista do empreendedor, do fornecedor do produto ou do serviço. Isso porque é muito importante a gente fazer essa análise nessa perspectiva para que você tenha noção dos direitos dos seus clientes e também de quando você deve obedecer determinadas exigências, determinadas obrigações legais que são do ponto de vista do direito do consumidor. Então é por isso que a gente vai dar início à nossa apresentação Direito do Consumidor na era do e-commerce e infoprodutos, uma análise da legislação brasileira. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é que o Código de Defesa do Consumidor, ele sim, vai funcionar como uma legislação especial que vai trazer, que vai trazer diversos benefícios para quem se enquadrar como consumidor. Um critério que a gente utiliza, geralmente a gente vê bastante em processos judiciais, se dá na possibilidade de você inverter o ônus da prova. O que quer dizer isso? Quando você entra com uma ação contra alguém ou contra uma empresa, via de regra, você que está entrando com a ação tem a obrigação de provar o seu direito. Sendo que quando a gente fala de uma relação de consumo com base no Código de Defesa do Consumidor, a própria lei ela traz a possibilidade para esse consumidor inverter a obrigação de produção dessa prova. Então quer dizer que o consumidor que quer entrar com uma ação contra uma empresa, ela poderá ingressar e mesmo que ela não tenha provas suficientes, ela pode requerer para que a empresa prove que ele não está certo. Então existe a obrigação, a inversão da obrigação legal de se apresentar as provas para se definir quem estaria certo ou errado dentro daquele problema decorrente daquela relação jurídica. Então, entender o Código de Defesa do Consumidor é essencial para que você possa proteger o teu negócio, tendo em vista que muitas vezes o consumidor ele terá alguns benefícios que são trazidos pela própria legislação especial, que nesse caso é o CDC. E aqui, no nosso primeiro slide, a gente indaga o que é o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078, lá de 1990, vai ser um conjunto de normas que visam proteger e equilibrar a relação entre consumidores e fornecedores, prevenindo práticas abusivas e garantindo direitos fundamentais. Então essa aqui é a definição do que é o Código de Defesa do Consumidor. E logo no início, no seu artigo 2º, ele vai definir que o consumidor será toda pessoa física e jurídica. Então a primeira coisa que a legislação traz aqui para a gente é que poderá ser enquadrado como consumidor tanto a pessoa física como a pessoa jurídica. É isso mesmo. Um CNPJ pode utilizar os benefícios previstos no Código de Defesa do Consumidor, pois ele poderá ser encarado como um consumidor pela legislação, que adquire ou utiliza um produto ou serviço como destinatário final. E essa última parte aqui, como um destinatário final, é fundamental para a gente poder enquadrar uma empresa como consumidora. Imagine uma empresa que tem ali um serviço de entrega de cafés por assinatura. Então, eles chegam as cápsulas todo mês naquela empresa. E aquela empresa, vamos supor que o negócio dela seria uma atividade de cursos online. Então, é uma empresa que trabalha lançando cursos dos mais variados conteúdos possíveis. Você percebe que esse produto que ela adquire de uma outra empresa, que é a assinatura dessas cápsulas de café mensais, elas não têm nada a ver com a atividade da empresa, que é o lançamento de cursos. Então, a prestação do serviço que ela recebe de cápsulas de café, do plano de assinatura,
não tem nada a ver com a sua atividade, sim. Fim. Sendo assim, ela pode ser considerada como uma personalidade jurídica que adquire um produto como destinatário final. Diferentemente seria se ela pegasse esse produto ou esse serviço e ela repassasse ou tivesse uma relação direta com a atividade fim dela. Vamos imaginar agora uma empresa que vende cafés em cápsula. Então ela compra de um fornecedor aquele café e revende para o cliente dela. Ela já não é mais a destinatária final daquele produto, porque ela pega o produto e repassa para o cliente. Sendo assim, o Código de Defesa do Consumidor não se enquadra nessa relação dela com a empresa que fornece essas cápsulas de café. Mas se ela for a destinatária final, ou seja, aqueles cafés acabam ali nela, ela pode ser considerada consumidora e ter todos os benefícios previstos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive na possibilidade de se inverter o ônus da prova, como eu falei anteriormente. Por que a gente tem isso? Porque ela é a destinatária final daquele produto ou ainda também de qualquer serviço prestado. Imagine essa mesma empresa que faz o lançamento de cursos, aonde ela tem o serviço ali de manutenção do ar-condicionado. Apresentou algum problema em decorrência da manutenção que deveria ser feita pelo prestador de serviço, ela pode ser considerada consumidora em relação ao serviço de manutenção do ar-condicionado. Deu problema na assinatura no recebimento dos cafés em cápsula, ela pode ser considerada consumidora em relação a esse produto que é adquirido através da assinatura. E o Código de Defesa do Consumidor também diz que equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Então, aqui o Código de Defesa do Consumidor, ele traz que outras pessoas, né, ou seja, a coletividade, que ainda que você não consiga determinar exatamente quem são essas pessoas, então, a partir do momento que a gente tem uma relação de consumo, aonde outra pessoa acaba tendo uma influência em relação a esse consumo, ela pode ser considerada também consumidora desse serviço. Então, é muito importante a gente deixar claro, consumidor não é apenas a pessoa que contratou, mas a pessoa que efetivamente foi afetada por aquela prestação de serviço ou não, tá? E o código também traz que define-se como fornecedor a pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviço. E aqui ele adentra dizendo que produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Então, o produto pode ser considerado um curso digital, pode ser considerado uma cápsula de café que ele revende ou que ele vende ali para os seus clientes. E serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive a de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Então, quando você tem uma prestação de serviço, onde você tem ali todos os critérios de uma relação de trabalho prevista na CLT, como, por exemplo, a carteira assinada, você já não tem aqui uma relação de consumo. Agora, quando a gente fala de um prestador de serviço autônomo, como, por exemplo, aquela pessoa responsável pela manutenção do ar-condicionado, a gente pode dizer sim que você é consumidora daquele prestador de serviço, tá? Então aqui ele faz uma definição específica do que é produto e do que é serviço. E vocês percebem que o Código de Defesa do Consumidor, em poucas palavras, consegue trazer de uma forma bastante abrangente todas as pessoas que podem se utilizar do Código de Defesa do Consumidor como proteção e de tudo que pode ser comercializado para que o Código de Defesa do Consumidor tenha ali a sua ingerência, possa ser utilizado em decorrência dessa relação.
Eu vou dar aqui um exemplo para vocês, de acordo com o que a gente leu nesse tópico, no tópico desse primeiro slide de conteúdo, que, por exemplo, se eu estou vendendo o meu carro, um veículo automotor usado para uma pessoa, o Código de Defesa do Consumidor não é incluído nesse tipo de relacionamento. Não é porque eu não tenho a habitualidade. Eu não sou um vendedor de carros costumeiro. Eu estou vendendo aquele carro de forma esporádica, porque eu vou trocar, porque eu estou me desfazendo do meu veículo. Agora, se eu tivesse a prática de comprar veículo, revender, comprar aqui, vender ali, eu poderia sim estar incluído no Código de Defesa do Consumidor como um fornecedor de produtos. Então, a questão da habitualidade também é um ponto relevante para a gente entender quando que uma pessoa ela pode ser considerada uma fornecedora de produto, uma prestadora de serviço, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Então, se você tem lá uma caneca, vou vender essa caneca aqui porque eu não quero mais, está ocupando espaço, vou me desfazer do meu carro, estou vendendo uma casa, você não é considerada fornecedora. O Código de Defesa do Consumidor nessa relação não vai incidir. Agora, se você faz esse tipo de venda, desse tipo de produto de forma habitual, o Código de Defesa do Consumidor pode e irá enxergar você como um prestador de serviço, como um vendedor de produtos, tá, gente? E adiante a gente tem aqui no artigo 6º que é direito do consumidor ser informado de forma adequada e clara da quantidade, característica, composição, qualidade, tributação, preço e risco do produto ou dos serviços. É nesse ponto que a gente fala o quão importante é o critério da transparência, tanto quando você for vender um determinado produto ou um serviço. Então é muito importante, a gente costuma repassar isso para os nossos clientes, que quando anuncia um produto, seja um produto digital, seja um produto físico, é importante trazer ali com transparência todas as características desse produto, material, se for um produto de funcionamento específico, trazer ali como que ele funciona, se é um produto que depende de determinada bateria, é importante trazer se ela vem incluída ou não. E quando a gente fala especificamente de infoprodutos, é muito importante que o produtor ele forneça ali para o consumidor dele, para o aluno dele, a informação, por exemplo, dos sistemas que ele precisa para rodar aquele curso. Eu já tive exemplos aonde a pessoa veio reclamar, né, que aquela empresa, aquele curso online não poderia ser rodado no computador dele porque não tinha as características específicas. E aí é muito importante que esteja sempre à vista as características do produto, os requisitos do sistema para rodar. Assim como quando você compra um software, vem ali os requisitos mínimos do sistema. Todas essas questões, fundamental importância que estejam constando nas características ali do produto para que o seu consumidor saiba exatamente o que ele conseguirá executar acerca daquele produto, de preferência antes do momento da venda, para você não correr o risco da pessoa adquirir o produto, né, ou contratar o serviço e chegar na hora H ter que pedir um cancelamento, um estorno, isso vai trazer prejuízos para você. E aqui a gente vai falar de um artigo muito famoso, que é o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que fala que pode-se desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato do recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento do produto e serviço ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. O Código de Defesa do Consumidor é lá de 1990, mas certamente se ele fosse mais atual, constaria aqui ou pela internet, que é um ambiente onde a gente faz a maioria das contratações, tanto de produtos como de serviço. O fato é que esse aqui é o conhecidíssimo artigo que estabelece o direito de arrependimento para o consumidor. Então, o que ele nos traz? Ele traz que sempre que eu adquiri um produto, comprei um serviço,
pelo computador, pelo celular, pelo telefone, pelo WhatsApp, pela rede social. A partir do momento que eu recebo esse produto, que ele chega na minha casa, eu tenho o direito de, ao longo dos próximos 7 dias, desistir desse produto. E olha, não é preciso fornecer nenhum tipo de justificativa para que ocorra esse cancelamento. Eu posso simplesmente dizer que eu não gostei, eu posso simplesmente não dizer nada. A lei, a regra, não estabelece que eu traga qualquer tipo de razoabilidade, qualquer tipo de justificativa para solicitar o cancelamento dessa compra. Isso se dá, né? Isso originalmente partiu do legislador justamente para evitar o arrependimento quando você não vê o produto. Imagina um tênis que você viu pela internet e você não pôde tocar, você não pôde experimentar. Então, é muito comum de você receber aquele produto e ele ter características diferentes, por exemplo, da foto que é exibida no e-commerce, ou então das características que estavam previstas ali no rol de características do produto. Então é muito importante que a gente entenda o fundamento desse direito de arrependimento, que é justamente por conta dessa dificuldade do consumidor de perceber que aquele conteúdo, que aquele produto, né, ou serviço é exatamente do jeito que foi anunciado, né? É muito importante a gente deixar isso claro. Após os 7 dias, esse direito de arrependimento, de cancelamento, já não existe mais. Inclusive, você não precisaria realizar qualquer tipo de estorno. Existem, como muitos já sabem, lojas que estabelecem ali um prazo de devolução do produto maiores que esses 7 dias. Geralmente isso vai depender da política de cada empresa, da política de troca, de cancelamento. Lembrando que se você vendeu o produto ou serviço presencialmente, esse direito de cancelamento aqui não existiria. Então, se você tem uma loja que você vende, por exemplo, um curso online em mídia, DVD, esse direito de cancelamento já não inclui mais, tá, gente? Então é muito importante a gente deixar isso claro. Esse artigo muito popular. Uma outra obrigação, algo que a gente vê de muita importância que o produtor de conteúdo, o gestor do e-commerce tenha, é a publicidade em relação às ofertas. Porque o artigo 30 do CDC diz que toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ao meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar a íntegra do contrato que vier a ser celebrado. Ou seja, ele diz que o fornecedor ele tem que prestar muita atenção em toda a propaganda, toda a publicidade, tudo aquilo que ele veicula, porque ele vai se vincular àquela proposta, ele vai se vincular àquilo que ele está ofertando. Desde que, obviamente, existem casos onde a gente percebe certos erros de publicidade e de anúncio que são erros grosseiros, como, por exemplo, anunciando um telefone de última geração por R$ 1, né? Aí a pessoa vai lá e compra e ela tenta obrigar aquele vendedor a cumprir aquela oferta, sendo que, ao que tudo indica, né, trata de um erro grosseiro. Afinal, quem imagina que um aparelho celular de última geração poderá ser vendido a R$ 1 sem nenhum outro produto ali acessório, como um plano de fidelidade ou até mesmo um outro produto anexo que você teria que pagar por ele ou uma assinatura. Então, quando a gente não fala de um erro grosseiro, a gente diz que a empresa que veiculou aquele anúncio ela tem que se obrigar àquilo que ela ofertou. Então é muito importante que as campanhas sejam sempre analisadas, revistas, justamente para evitar erros e prejuízos para o negócio. Logo no artigo 35, a gente diz que se o fornecedor de produto ou serviço recusar o cumprimento da oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente, a sua escolha. E aí, se a empresa se recusar
a oferecer o produto ou serviço dentro daquilo que foi ofertado, desde que seja razoável, um telefone de última geração que tem o seu preço base ali de R$ 5.000 foi anunciado por 4.000. Não é uma discrepância muito grande, então na teoria você conseguiria fazer com que essa empresa seja obrigada a cumprir essa oferta. E aí o consumidor ele terá o direito de exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. 2. Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. Rescindir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e a perdas e danos. Aqui tem um risco, mas esse risco não faz parte da apresentação, tá, gente? Isso aqui tá válido, isso aqui é um detalhezinho da tabela que não apareceu. Então é muito importante que sempre que seja realizada uma campanha, ela seja sempre revista. Porque se você, por um acaso, der a sorte de ter um erro, né? Se bem que não dá para a gente dizer que cometer um erro seria sorte, mas se for que seja algo discrepante, que seja algo realmente inimaginável. Como, por exemplo, o telefone de última geração que foi ofertado ali a R$ 1. O consumidor não conseguiria o cumprimento dessa oferta porque, como eu falei anteriormente, trata de um erro grosseiro aonde não dá para se imaginar que aquele produto esteja por aquele preço. Agora, se for algo ali, vamos supor que seria de R$ 5.099, ele botou R$ 4.099, errou um dígito. Esse único dígito pode trazer um prejuízo de R$ 1.000 para o vendedor, para o produtor, para o fornecedor. Em termos de garantia, a gente tem lá no artigo 26 o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação. Caduca em 30 dias, tratando do fornecimento de serviço de produtos não duráveis. E aqui a gente fala da garantia que todo produto, todo serviço deve ter. Tá, gente? Geralmente, quando a gente adquire um produto novo, ele vem com um prazo de 1 ano de garantia. Essa é a prática usual aqui no nosso país. Sendo que, se você analisar os termos da garantia que o vendedor te traz, geralmente você vai ver que ele oferece 90 dias de garantia legal e o restante de garantia contratual. Isso porque existe uma garantia que ninguém pode se esquivar de fornecer. Segundo o artigo 26, inciso 1º, diz que a garantia terá que ser pelo menos 30 dias quando for um produto ou um serviço não durável. O que é um produto ou um serviço não durável? Geralmente são aqueles que são de consumo imediato, como, por exemplo, um comprimido de um remédio para dor de cabeça. Não é um bem durável, não é um produto durável, é um produto que você vai consumir naquele momento. Então, geralmente, quando a gente fala de produtos alimentícios, a gente fala de produtos que são bens não duráveis. E como que eu vou acionar uma garantia? Vamos supor que você adquiriu determinado produto e aí você fez o consumo dele, sendo que você percebeu que esse produto estava fora da validade, e aí você começou a passar mal. Você terá o prazo de 30 dias para reclamar desse produto. Passou desse prazo, a gente não fala nem em prescrever, porque quando a gente fala em prescrever, é a perda do direito de ingressar judicialmente para fazer com que a justiça faça valer o seu direito. Aqui a gente fala de você decai, o direito caduca. Então, o próprio direito você perde. Você não tem mais o direito de reclamar caso esse prazo ultrapasse os 30 dias. E o inciso 2º vai dizer que vai ser de 90 dias quando falamos de produtos e serviços duráveis, ou seja, tudo que dura ao longo do tempo. E aqui a gente vai trazer produtos que, em média, vão ter uma duração maior. Um celular, um telefone, uma televisão, né? Um telefone, um celular, né? A mesma coisa. Quando a gente fala de uma câmera, quando a gente fala de uma roupa, quando a gente fala de um carro, todos esses são bens que são duráveis, tendem a durar razoavelmente ao longo do tempo. Então, em relação
a esse tipo de produto, o mínimo que o vendedor vai fazer é te dar a garantia de 90 dias. E você pode perceber, se você já comprou algum produto eletrônico em lojas que não são lojas de grande porte, geralmente com importadores, você vai perceber que eles não dão um ano de garantia, mas eles sempre vão te dar lá 3 meses, ou seja, 90 dias de garantia, que é diferente, né? 3 meses não vai ser o mesmo que 90 dias. Porque se você pega janeiro, fevereiro, que tem ali menos dias, e março não daria o tempo correto ali ao final dos 3 meses. Então 90 dias seria um período maior ainda. Então a gente sempre fala em 30 dias ou 90 dias, dependendo se esse produto ou serviço é durável ou não, tá, gente? Um serviço que seria durável, a instalação de um ar-condicionado. É um serviço que tende a ser um serviço durável. Então, o prazo de garantia por conta da instalação será de 90 dias. E como a gente enxerga a garantia? É tudo que está correlacionado ao serviço prestado. Deu um problema ali em decorrência da instalação do ar-condicionado, então a gente pode acionar a garantia do serviço de instalação. Então é muito importante. Apenas recapitulando esse nosso slide, a gente falou de publicidade da oferta, onde toda informação ou publicidade que a empresa ela terá que se obrigar ao que for veicular. Então é muito importante. A gente falou também do que o consumidor pode requerer caso ele veja uma publicidade que esteja ali razoável, entretanto o fornecedor, o vendedor, ele se recuse a ofertar naqueles termos. E a gente falou também sobre garantia. E é por isso que muito infoprodutor fala que você pode cancelar aquele curso que você comprou no prazo de 7 dias. Né? Ele não faz isso porque é uma prática de uma pessoa que está dando uma garantia ali, que quer fazer publicidade, que quer ser boazinha. Ela está fazendo isso em decorrência de uma obrigação legal, porque esse produto foi adquirido através da internet, ou seja, geralmente é adquirido através da internet, ou seja, o consumidor ele tem o direito de desistir no prazo de 7 dias, como a gente falou no tópico anterior, no artigo 49 do direito de desistência. Tá? Então é muito importante a gente deixar isso claro. Lembrando que, geralmente, para você fugir de chegar numa situação onde você libera todo o teu conteúdo, a pessoa no dia seguinte consome aquilo em um dia, e no dia seguinte a pessoa exerce ali o direito dela de cancelamento, ela desiste daquele curso que ela adquiriu, geralmente os produtores o que fazem? A liberação das aulas com o tempo. Então, geralmente libera 2, 3 aulas ali, nesse período de 7 dias, ele só vai liberar as próximas depois desses 7 dias, ou seja, depois desses 7 dias, passou o prazo do direito de arrependimento segundo o artigo que a gente viu lá no slide anterior, fazendo agora a recapitulação desses slides que a gente está estudando, tá, gente? Então vamos seguir aqui adiante, vamos falar sobre a responsabilidade solidária, onde lá no artigo 18 ele vai trazer sobre os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, a que se destinam ou lhes diminuem o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com indicações constantes no recipiente da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes da sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Ou seja, quando ele fala que o fornecedor de produto de consumo, durável ou não durável, responde solidariamente pelos vícios de qualidade, quer dizer que o vendedor vai responder de forma solidária com o fabricante. Ou seja, se você é uma pessoa que está revendendo produtos, você vai responder por qualquer defeito de qualidade desse produto que foi entregue pelo seu fornecedor. Por isso que é muito importante que a gente sempre se atente
para os fornecedores que a gente trabalha. Dependendo do nosso negócio, tem fornecedor que a gente só vai colocar na rua, só vai vender produtos que vão nos trazer as maiores dores de cabeça. Porque a partir do momento que eu estou vendendo um produto de qualidade duvidosa, ainda que eu não seja nem um pouco responsável pela fabricação, pelo conceito, pela constituição desse produto, eu poderei responder de forma solidária pelos problemas que vierem a ocorrer em decorrência desse produto, uma vez que assim é estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor. Felipe, o que seria uma responsabilidade solidária? Solidária é que tanto você como o fabricante, né, você na qualidade de fornecedor, de vendedor como fabricante, vocês vão responder igualmente. Então, se em decorrência de um problema na justiça condenar o fabricante a uma indenização de R$ 10.000, vocês serão igualmente responsáveis por pagar essa responsabilidade. Geralmente faz-se a divisão ali 5.000 para cada um, mas o fato é que, como existe uma solidariedade, se o fabricante fechou as portas, faliu a empresa, não conseguiu executar, esse consumidor poderá exigir, ainda que na integralidade, o valor da tua empresa, mesmo que você só tenha feito o trabalho da venda e o problema não tenha decorrido do teu serviço de venda, mas em relação à própria fabricação do produto. Eu estou trazendo isso justamente para trazer a importância que é você, como vendedor, ter cautela com os fabricantes, com os fornecedores, todos que você acaba trabalhando ali justamente para que não sobre problemas para você em decorrência da falta de qualidade do serviço alheio. E o artigo 19 vai dizer que os fornecedores respondem solidariamente pelo vício de quantidade do produto sempre que respeitadas as variações decorrentes de sua natureza. Seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes no recipiente de embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente e a sua escolha. Ou seja, se você vende latinhas de refrigerante e está naquela latinha que são 350 ml, quando você vendeu esse produto, o consumidor percebeu que estava vazando, só veio metade do conteúdo. Você será igualmente responsável, ainda que o problema de vazamento do produto tenha partido por responsabilidade do fabricante. E aqui no slide seguinte, a gente tem um e-commerce deve ter várias preocupações para não infringir o Código de Defesa do Consumidor. E a gente vai apontar aqui algumas obrigações que um comércio eletrônico, quando a gente fala comércio eletrônico, a gente fala também de uma página que vende um curso online, tá, gente? Um infoproduto qualquer. Elas sempre terão que ter, né, essas páginas, um comércio eletrônico, uma loja virtual, informações claras e precisas, fornecer informações detalhadas e precisas sobre os produtos e serviços, incluindo preços, características, prazos de entrega, formas de pagamento e políticas de devolução. Isso são informações que não podem estar ali em letras miúdas, tem que estar de fácil acesso para quem estiver utilizando aquele site, aquela loja virtual, aquele portal de venda de um curso. Direito de arrependimento. A loja, o vendedor, o produtor, deve garantir que os consumidores tenham o direito de desistir da compra no prazo de 7 dias a partir da entrega, sem a necessidade de justificativa, e oferecer um processo de devolução fácil. De nada adianta você permitir o processo de devolução se você coloca uma burocracia excessiva. O consumidor poderá exigir ali a indenização por danos em decorrência de uma demora. A legislação é clara, lá no seu artigo 49, ao dizer que você deve devolver ali tão logo seja possível. Óbvio que se foi feita uma compra através de cartão de crédito, existe todo o prazo de reembolso e aí exige-se também uma razoabilidade do consumidor de entender isso. Atendimento ao cliente. É necessário disponibilizar canais de atendimento eficazes para resolver dúvidas, reclamações e problemas dos consumidores de forma ágil e satisfatória. Política de privacidade. É necessário proteger os dados pessoais
dos consumidores e seguir as leis de privacidade, obtendo consentimento adequado para a coleta e uso de informações pessoais. Na grande maioria das vezes, se você está vendendo um produto, um serviço, um curso, você está tratando dados pessoais. A partir do momento que você tem um nome, e-mail de uma pessoa, de um cliente, você já está fazendo o tratamento dos dados pessoais. Então é importante, inclusive em observância à Lei Geral de Proteção de Dados, que você tenha políticas claras acerca do tratamento dessas informações. Ah, mas eu só vendo o curso e quem armazena as informações, esses dados, é a plataforma que eu disponibilizo o curso. Então isso deve estar na sua política de privacidade, assim como a própria plataforma que disponibiliza o curso tem ali a política de privacidade dela. É importante que, como muitas vezes você vai utilizar seu próprio carrinho de vendas, sua própria loja virtual, sua própria página, que você tenha também a sua política de privacidade sendo transparente. Olha, os dados que o consumidor coloca na plataforma serão tratados pela empresa X, serão armazenados dessa forma. Então é importante que isso fique claro para que o consumidor não tenha dúvidas sobre quem está recebendo ali o tratamento dos dados dela. Transparência nos preços. Evite surpresas desagradáveis, como taxas ocultas ou custos adicionais não informados de forma clara durante o processo de compra. E segurança da informação. Proteja os dados de pagamento dos clientes por meio de criptografia e outras medidas de segurança digital. Nesse ponto, como a maioria dos serviços de pagamento são serviços terceirizados, geralmente, se não todos, já possuem essa criptografia e a adoção de medidas de segurança. Entrega e prazos. Cumpra os prazos de entrega prometidos. Informe de forma clara sobre eventuais atrasos, oferecendo opções de reembolso ou escolhas ao consumidor. Isso geralmente acontece muito de trazer problemas para o vendedor, para o fornecedor, quando ele depende do serviço de uma outra empresa, como por exemplo, eu preciso de uma empresa para fazer a entrega. Se a empresa fala que entrega o teu produto em 3 dias, o que a gente aconselha às vezes é sempre formar um prazo um pouco maior, principalmente se você acredita que aquela empresa de transporte tem o costume de atrasar as entregas. Então é muito importante você dar um prazo para o cliente que ele seja cumprido. Nesse ponto, é melhor você surpreender o teu cliente entregando antes do prazo estabelecido do que fornecer para ele a ideia de um prazo e não conseguir cumprir esse prazo que você está oferecendo. Então é muito importante que você se atente a esses prazos que são aqui pré-estabelecidos. Evite usar o prazo muito apertado, sempre tem uma margem para te dar tempo, se essa empresa, inclusive, tiver qualquer problema, tá, gente? E lembrando que aqui eu já coloco, quando você contrata uma empresa para fazer a entrega dos teus produtos, o teu objetivo final, a tua atividade fim, não é o serviço de transporte, é a venda do produto. Então você pode ser enquadrado como consumidor em relação a essa empresa de transporte. Você poderia até mesmo processar essa empresa caso haja ali um descumprimento ou um atraso que te causou prejuízos. Mas, via de regra, você será o primeiro ali também a constar como pessoa a ser processada. Afinal, você vai responder ali de forma objetiva pelo atraso na entrega. Por isso é muito importante, ainda que haja a possibilidade de você buscar uma reparação dessa empresa de transporte que não cumpriu o que ela prometia em relação à entrega desse produto. Garantia e assistência técnica. Cumprir com as obrigações de garantia previstas em lei, fornecendo assistência técnica e reparos quando necessário. E aqui geralmente a gente fala quando você é um fabricante, quando você é o criador daquele conteúdo, né? Geralmente se você trabalha só com a venda, essa questão de assistência técnica, ele é terceirizado esse serviço. Entretanto, é importante quando a gente traz para o mundo dos infoprodutos que se o teu cliente, o teu consumidor começa a ter dúvidas como reproduzir uma videoaula, como abrir um arquivo, ou então sobre a versão do software que você está ensinando num curso,
é importante que você preste o devido suporte a ele. O pós-venda, além de ser algo que vai manter o teu cliente, vai te livrar de graves problemas em relação da justiça, tá? Porque ele poderá, se não tiver o suporte adequado após a aquisição desse produto, requerer ali, através de um processo judicial, reparação, devolução do valor pago, danos morais, então muito cuidado. Política de troca e devolução. É necessário estabelecer a política de troca e devolução em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor e comunicar de forma clara aos consumidores. Um dos princípios que são essenciais numa relação de consumo é o princípio da transparência. Então, a todo tempo, vocês vão perceber que é importante que qualquer coisa esteja clara ali para o teu cliente, que você não pegue ele de surpresa, que ele não seja desavisado. Então, muito importante ter o critério aí da transparência. Publicidade honesta. Não fazer afirmações falsas ou enganosas em campanhas publicitárias e promover produtos de acordo com as características reais. Não adianta você vender um ar-condicionado que promete fazer sua casa chegar a 3 graus se ele não vai conseguir fazer isso. Então você vai estar utilizando ali até mesmo de uma má-fé, fazendo uma publicidade que pode ser considerada enganosa, fazendo com que o seu cliente muitas vezes adquira o seu produto por conta daquilo que foi prometido, e se ele não atinge esse objetivo, você poderá ser igualmente responsabilizado pelas perdas, pelos danos, pela devolução. Eu digo muito isso para clientes que eu tenho que são infoprodutores, que muitas vezes oferecem um curso que a gente fala que seria o how to, né, como fazer uma campanha online, como lançar um produto digital, e muitas vezes eles prometem, olha, prometo que depois do meu curso você vai ter X seguidores na sua rede social, prometo que após o meu curso você vai conseguir faturar X reais se você seguir todo esse processo. Eu aconselho meus clientes a evitar esses termos, pois pode gerar para o consumidor ali uma afirmação falsa, caso ele não atinja aquele objetivo que foi prometido. Respeite o código de ética, evite práticas abusivas como venda casada, coação ou qualquer tipo de constrangimento ao consumidor. Quando a gente vê de vez em quando muitos casos onde a empresa, a loja acaba constrangendo o consumidor. Às vezes simplesmente fala, poxa, esse aqui é o cliente chato, ou envia uma fatura para o cliente chato, né? E coloca ali. Isso pode causar determinada ofensa e pode gerar para a empresa o dever de reparação pelos danos causados, principalmente danos morais. Documentação legal. Mantenha um registro das transações, contratos e comunicações com os consumidores para comprovar a conformidade com o CDC. Então aqui a gente abordou tudo que você precisa fazer para manter a sua empresa dentro das normas do Código de Defesa do Consumidor, e você pode revisitar no material complementar a essa aula. E aí vamos falar de algo muito pertinente, que são as penalidades e sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. E elas estão lá no artigo 56, que fala sobre as infrações das normas de defesa do consumidor sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo de natureza civil, penal ou das definidas em normas específicas. Então, a legislação ele estabelece diversas sanções que podem ser trazidas para o fornecedor, para o vendedor, entretanto, ela não vai excluir e anular outras penalidades, como alguma prevista no Código Penal de natureza civil ou indenizatória. Então, as penalidades são multa, apreensão do produto, inutilização do produto, cassação do registro do produto junto ao órgão competente, proibição de fabricação do produto, suspensão de fornecimento do produto ou serviço, suspensão temporária da atividade. Imagina, seu negócio não pode exercer a atividade que ele faz. Revogação de concessão ou permissão de uso, cassação de licença do estabelecimento ou da atividade, interdição total ou parcial do estabelecimento de obra ou de atividade, intervenção administrativa, imposição de contrapropaganda, aqui seria fazer uma propaganda esclarecendo os motivos contrários, né? Seria uma espécie de justificativa, desculpa pública.
Parágrafo único. As sanções previstas nesse artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicada cumulativamente, inclusive por medida cautelar antecedente ao incidente de procedimento administrativo. Outra dica que a gente precisa passar para vocês: atenção às reclamações, acompanhem as críticas do cliente, haja rapidamente, mostre que você está procurando como responder o cliente nas reclamações, né? Mostre que você está buscando solucionar o problema dele, evite ignorar o seu cliente, evite passar um prazo sem trazer esclarecimentos para ele, inclusive a legislação, o decreto que fala sobre regras do comércio eletrônico traz que você tem o dever de responder ele em até 5 dias. A gente tem um módulo falando apenas desse decreto, mas aqui a gente vai focar apenas no que diz o Código de Defesa do Consumidor. E responda sempre ao Reclame Aqui e ao consumidor.gov, que o Reclame Aqui, que é um portal particular, onde geralmente o consumidor vai lá, abre uma reclamação, e quando você responde o consumidor no Reclame Aqui, você fica também com um histórico positivo. Diversas empresas acabam, de certa forma, queimando sua reputação porque não respondem o cliente. E se você é uma empresa que não tem muita notoriedade no mercado, geralmente o cliente desconfiado, ele vai procurar se essa empresa tem reclamações. E quando ela vê que essa empresa não responde os seus consumidores insatisfeitos, geralmente ele evita de contratar com essa empresa. Mas quando ela vê que a empresa tem problemas ali, tem reclamações, mas responde todo mundo, geralmente isso gera uma confiança. Então, muitas vezes, para que uma empresa tenha sucesso em qualquer ramo que ela esteja atuando, não basta que o produto e o serviço seja de qualidade, mas que o pós-venda também seja, que o antes da venda seja efetivo e que você consiga trazer conforto para o seu consumidor, não seja simplesmente a empresa que fez com que o consumidor ficasse cativado para depois de realizar a venda simplesmente esquecer dele. O consumidor.gov.br, inclusive, é um portal vinculado ao governo federal através do Procon e onde geralmente as empresas elas costumam responder, né? As empresas mais bem estruturadas. Por isso que é importante que você se atente a esses sites aqui em termos de reclamação, tá, gente? Lembrando que caso uma empresa não responda essas reclamações dos clientes, ele pode utilizar isso daqui como um grande protocolo para provar em um processo judicial que a empresa foi negligente com o cliente, podendo ali, inclusive, pedir uma majoração num possível danos morais, porque a empresa simplesmente, além de causar aquele problema, deixou de atender, simplesmente lavou as mãos para o problema do cliente. E aí, a gente traz aqui também alguma das principais reclamações dos consumidores que compram em lojas virtuais, em e-commerces. Atraso na entrega, por isso que é importante oferecer opções de compensação ou desconto em futuras compras para minimizar insatisfações. Aqui a gente já fala, a entrega atrasou, tenta dar um jeito de contornar, oferece um cupom de desconto, tenta conversar com o cliente, explicar o motivo do atraso daquela entrega, né? Tenta minimizar a frustração dele caso esse problema ocorra. Produtos violados, assegure-se de uma troca imediata e verifique a integridade das embalagens em futuros envios. Muita gente, às vezes, vendendo produtos delicados, acaba não embalando esse produto da forma que deve ser. Eu vou vender uma caneca de porcelana, mas não vou colocar um plástico bolha. Então é importante que você se atente ao produto que você está vendendo e que você embale ele principalmente de acordo com a delicadeza que ele tenha. Lembrando que quanto melhor o produto chegar na casa do cliente, vai ser melhor, ele vai ficar mais satisfeito. E um produto que chegou inadequado, ele pode solicitar ali o cancelamento, isso vai te trazer prejuízo. Quando a gente fala de alimentos, vamos supor que uma refeição chegou ali toda bagunçada, a pizza veio tudo ali bagunçada na hora da entrega, então o seu cliente ele poderá cancelar, poderá exigir o dinheiro dele de volta, poderá até mesmo exigir
os danos por conta do atraso, né? Porque gerou um atraso no consumo daquele alimento e a qualidade também pela qual ele foi entregue. Então é sempre importante ou assegurar a troca imediata e verificar a integridade para o futuro. Afinal, a gente enxerga os erros para corrigir eles para o futuro. Produto diferente do anunciado. E aí, se o consumidor falar, olha, eu comprei uma coisa, veio outra. Comprei uma coisa que era para ser na cor verde, veio azul. Revise e atualize constantemente as descrições e imagem do produto para evitar discrepância. E organize também seu estoque. Organize o controle de saída, o controle de qualidade na hora do envio. É muito importante. E para quem tem comércio eletrônico, por exemplo, estou vendendo um tênis, na foto do site ali ele está um azul escuro, mas quando chega, na verdade, é um azul claro. Então é importante que quem tirou as fotos do produto tente fazer com que ele seja mais fiel possível ao produto em si e que você coloque um aviso que, por se tratar de uma imagem digital, que pode ter alteração do tom de cor, de acordo com o monitor da pessoa, se ela está olhando no celular, se está olhando na tela do computador, na tela da televisão, então é importante deixar claro uma possível diferença. Dificuldade no cancelamento de compra. Simplifique e agilize o processo de cancelamento, garantindo uma política transparente e amigável. Para quê? Já que o cliente quer cancelar, já que você tentou, conversou ali com ele, é isso que ele quer, não adianta ficar forçando a barra, isso só pode piorar a situação, gerando inclusive a possibilidade desse cliente entrar com algum tipo de processo. Então, ao final dessa apresentação, a gente tem aqui algumas conclusões, que é a importância do Código de Defesa do Consumidor. É importante para você que está se lançando no mundo digital, seja através de um infoproduto, de um produto físico, ou até mesmo fazendo a revenda, né? Ou então fazendo impressão sob demanda, onde você tem uma figura de um fornecedor, o produto nem passa por você, né? Mas já manda da fábrica direto para o seu consumidor, você faz uma espécie de dropshipping, ou então do que atualmente tem se conhecido muito como print on demand. Então é importante que você compreenda o CDC, não sendo apenas uma obrigação legal, mas uma ferramenta para construir uma relação de confiança com seus clientes. Responsabilidade solidária. Os fornecedores e lojistas são corresponsáveis em muitos cenários. Torna-se essencial a escolha de parceiros confiáveis. Transparência é fundamental. Ofereça informações claras, corretas e detalhadas sobre produtos e serviços. Minimize riscos e construa uma relação transparente. Às vezes você pode ter um serviço que nem foi muito, que não foi bem prestado, mas pela forma como você agiu com o teu cliente, ele pode ter se encantado por você. Já aconteceu muitas vezes comigo, como consumidor. Atendimento e pós-venda. Um atendimento ao cliente eficiente e uma política de pós-venda eficaz são cruciais para a resolução de problemas e retenção dos clientes. Prevenção é o melhor remédio. Invista em medidas preventivas, treinamento de equipe, constante atualização sobre os direitos do consumidor para evitar futuros conflitos e processos. Soluções rápidas em face de problemas e a agilidade e a eficácia na solução são determinantes para a satisfação do cliente e a imagem da empresa. E é aqui que eu quero agradecer bastante você por ter acompanhado essa apresentação, onde eu trouxe uma compilação do Código de Defesa do Consumidor, mas apresentando ele para você, que é um infoprodutor, que quer ser um infoprodutor, tem uma loja virtual, trabalha com print on demand, trabalha com dropshipping, então é muito importante que você analise o Código de Defesa do Consumidor, não do prisma do consumidor, com o olhar do consumidor, mas do olhar do empreendedor, do fornecedor do produto ou do serviço, fazendo com que você possa tomar atitudes para fazer com que o consumidor não precise utilizar o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, para se proteger contra você. Porque se você conhece as regras específicas, você já vai blindar o teu negócio para que essas regras aqui não sejam quebradas. Bom, muito obrigado por você acompanhar e até a próxima.